como professores, como pais, em relação a nós mesmos e aos outros, não estabelecer que a perfeição seja o objetivo, mas que a felicidade seja o objetivo, entrando em primeiro lugar na USP ou não fazendo faculdade. Ou seja, que a perfeição é o objetivo. Há um filme com Marcelo Mastroianni chamado Estamos Todos Bem, no qual ele acaba, ao visitar os filhos adultos, descobrindo que a melhor coisa para ser pai é não ter altíssimas expectativas com os filhos, para que os filhos possam ser o que eles são, e não o que os pais gostariam de corrigir na sua biografia com aquilo que os filhos são. Meu filho vai falar inglês sem sotaque. Então, eu sempre pergunto isso, porque ele vai se tornar espião nos Estados Unidos, é fundamental que ele tire o sotaque, porque sua função será de espionagem no brasileiro, porque, para mim, o bom inglês é aquele que faz você se comunicar, que faz você ler, escrever e entender o que é dito. Seu sotaque, como dizia minha avó alemã, é sinal de que eu falo uma língua a mais do que você. O sotaque é, em geral, um charme extra. Então, todas essas questões são questões de expor a alguém a possibilidade do fracasso, não incentivar nas crianças, alunos, falsas expectativas de excelência, não dizer a qualquer bobagem que é genial e a qualquer rabisco que aquilo supera toda a tradição da arte ocidental, sem entrar no discurso oposto que está contido no livro O Grito de Guerra da Mãe Tigre, no qual uma mãe de origem de Taiwan, nos Estados Unidos, educa os filhos em um sistema no qual a criança entrega um cartão de Dia das Mães, e como só ia acontecer, um cartão medonho, com rabiscos medonhos, para ser colocado no refrigerador, e ela diz, não, isso aqui tem pouco trabalho, refaça, que eu mereço mais do que esse cartão. Então, não chegar nesse ponto do estabelecimento de um limite de tal ordem em que a criança se interessa por tocar piano e ela imagina já uma carreira com recitais no Carnegie Hall. Ou seja, que você possa trabalhar com a hipótese do prazer e não apenas com a hipótese da excelência. Então, essas são questões para serem estimuladas em alunos e redescoberta de que padrão de excelência pode existir se for acompanhado de um projeto de felicidade, tema um pouco fora de moda, mas que corresponde não mais, como foi dito no início, pela Maria Homem, não mais pelo desejo do outro, mas pelo meu desejo. Eu já dei aula há muitos anos preparando alunos para o vestibular e um dos meus alunos estava se preparando para a medicina desde a então 5ª série. Na 5ª série foi decidido que, por ter pai e avô médico, o caminho dele deveria repetir a idade moderna e medieval. A profissão do pai determina a profissão do filho. O grande drama, já indicado por todos os analistas, Marcuse, que foi o Sartre, é esse medo à liberdade. Eu agora posso escolher marido e mulher. Eu agora posso escolher a profissão. Então, vou criar uma outra expectativa. Bem, esse menino preparado desde a infância para ser médico, de fato, entrou na medicina, porque ele tinha professores particulares assim que ele saía da escola para prepará-lo. Ele entrou com grande destaque em várias faculdades de medicina. E, como era óbvio supor, e eu o acompanhei, ele desistiu do curso na metade. Ele é artista plástico hoje, não? E eu fico feliz que tenha dado tempo para que ele não cumpra aquilo que Thoreau falou no final dos anos de cabana dele em Walden, que ele foi para a cabana isolado na terra que era de Emerson, para que, ao final da vida, ele não descobrisse que a vida tinha sido inútil. Ele queria o tutano da vida e não a roupa da vida. Então, ele diz isso em 1854, que ele não queria completar a vida se não houvesse a chance de ele saber se ela valeu a pena pelos critérios dele. Por isso, ele se isolou vários anos em uma cabana, sendo pioneiro da sustentabilidade ecológica, que é o belíssimo texto de Walden, Os Tanos da Cabana, e a sua desobediência civil, que é de 1866. Ou seja, todas essas propostas são ideias de que nós precisamos agora, nas brumas desta floresta de desejos, identificar o que é um desejo recalcado dos pais, ou dos professores, ou das escolas, ou da universidade, que querem realizar em mim aquela dor que trouxeram no passado. Isso é um desastre. E aí, seguindo Marcelo Mastroianni, desejar que os filhos sejam comuns é o maior desejo de felicidade para os filhos, que eles sejam absolutamente comuns e que não precisem acrescentar potássio a tudo, kkkk, permanentemente. Não precisem achar graça em tudo, nem seja extraordinário com absolutamente tudo. Eu concordo com o filme, com Lacan,
com Maria Homem, de que realmente existe um excesso de demanda, e essa demanda cria padrões inalcançáveis, e de vez em quando se mostra alguém, como se eu dissesse a um jogador da várzea: jogue futebol no campinho da Zona Leste, porque Neymar é milionário. Logo, todos que jogarem futebol necessariamente serão milionários. Nem todos. Felizmente, nem todos. E aí vem, por fim, para encerrar, o fato de que todos os adultos reclamam do mimo da geração atual. E todos os pais que eu convivo mimam os seus filhos. Todas as pessoas para quem eu dou palestras ou aula reclamam do excesso de celulares, excesso de separação entre presença e consciência, entre espaço e percepção, como Giddens fala que é próprio da modernidade, e todos estão ao celular. Todos dizem que as pessoas não têm mais foco, e todos, em todos os ambientes, estão filmando, fotografando, incessantemente, mandando para algum espaço e supondo que as outras pessoas têm algum interesse naquilo que eu estou vendo e fazendo, né? Ou desconfiando que eu não tenha interesse algum. E, a parte de tudo isso, me preocupa muito o fenômeno forte em São Paulo, e descobri agora forte no Rio, de epidemia de suicídio de jovens. Isso me preocupa muitíssimo. E penso se a ansiedade não está tendo a sua versão mais trágica em pessoas que não conseguem se adequar a um padrão cada vez mais desafiador. Mas eu não tenho resposta para essa epidemia de suicídio. Apenas lamento, e ela é muito maior do que a gente possa supor, porque ela é pouco divulgada.